E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje o vídeo gravado de dia, quarta-feira, 1 hora da tarde. E aí, vocês devem estar naquela expectativa. Acho que estão, não sei. Ah, é hoje que vai ter aquele vídeo diferente que o Alexandre falou? Pessoal, um acidente aconteceu aqui. Eu, lá no quarto, quando peguei essa caixa, eu senti um barulho, ó. Vocês conseguem ouvir o barulho. Eu falei assim, já sei o que é. Isso aqui são miniaturas de Pokémon, action figure, super-heróis, brinquedinhos, McLanche Feliz. Vou fazer um vídeo só falando sobre brindes, miniaturas colecionáveis, action figure. E o principal, não me atentei em abrir a caixa, tamanha certeza que eu tinha que era disso. Porque acho que existem 2 ou 3 caixas assim, com esse tipo de miniatura. Há uns 5 anos atrás eu ia todo sábado naquelas maquininhas de você colocar moeda e girar e pegar um bichinho, né? Uma miniatura plástica. Eu acho que eu devo ter montado a coleção dos Pokémons, dos mini Pokémons. E aí, com a certeza de que o vídeo tinha isso, eu cheguei já anunciando. Tinha feito até uma capa pro vídeo com as miniaturas. Eis que de repente eu abro a caixa, ou seja, ontem, e o que tem na caixa? Tem na caixa lápis, canetas, lápis de cor, tesourinha, borracha. Alexandre, o que é isso? É assim, ó. Sou professor da rede pública de ensino e sempre quando eu dou a última aula da manhã ou da tarde, eu fico responsável pela sala, tenho que fechar a sala e tal. E aí é muito comum você encontrar lápis, borracha, caneta, lápis de cor. Não sei o que acontece com os lápis de cor. Os alunos vão pintando as coisas e vão deixando tudo no meio do caminho. E como eles irão para o lixo, eu vou, recolho e guardo. Colocando tudo dentro de um saquinho. Quando tem uma quantidade grande, eu trago para casa e coloco numa caixa. Essa é uma caixa de canetas, lápis e borrachas, lápis de cor, que eu tinha quase certeza de que era uma caixa de brindes e action figures. Então peço desculpa, o vídeo não será sobre isso. Mas, para não ficar totalmente descoberto do tema, hoje nós vamos ter uma caixa grande, meio pesadinha, mas acho que não vai demandar um vídeo longo. É quase sobre o que teria na outra caixa, mas no formato papel. O que temos aqui hoje são livros e alguns quadrinhos, né? Antes de começar a mostrar o que tem nessa caixa, Trident X-Sense, provavelmente são goma de mascar, né? Trident, acho que é isso. Eu queria fazer uma correção e uma correção. Qual é a correção? Logo no primeiro CD do último vídeo, eu soltei lá um Sofia Bartoli. Sei lá por quê. Eu acho que os nomes são parecidos. O nome da soprano italiana é Cecília. Eu tenho até mais de meia dúzia de CDs dela. Sei lá por quê. A boca é uma entidade viva. A gente pensa uma coisa, mas na boca sai outra. Soltei um Sofia lá. Então, aonde eu falo Sofia, ouçam Cecília, tá? É isso que eu queria falar. A correção, o pedido de desculpa é essa coisa inesperada que foi a caixa de lápis, tá bom? Mas haverá, ó, esse vídeo das miniaturas um dia aparece. Eu acredito que essas caixas, estejam no outro quartinho, no anexo da minha casa. Uma hora vai pintar uma caixa, um vídeo assim, tá bom? Para não perder tempo, vamos lá. História através das mídias. Observem aqui esse título, com o balãozinho estourado, né, como se fosse um grito, uma onomatopeia. História através das mídias, da editora Brasil Publishing, foi lançado em 2019, acho que é isso mesmo.
com a autoria de Aristeu Machado Lopes, Arthur Rodrigo Filho e Marco Antônio Colares. Aí você me pergunta, o que é isso? Isso é uma tese, um TCC, isso aqui é um trabalho de conclusão de curso sobre a evolução das mídias digitais, escritas, mais escritas, né? Então nós temos aqui, olha que bonito, ó, o rapaz que montou, ele colocou fotos coloridas da revista Weird Tales. Temos também algumas ilustrações do Conan. Aqui os autores vão falando das histórias em quadrinhos, vão mostrando a importância do mercado, a evolução científica, questões estéticas, números, um monte de coisa. O legal aqui é que, dividido como um TCC, além de trazer muita informação, nós temos um índice aqui, um glossário aqui no final, que permite a gente localizar exatamente o que a gente quer, um índice remissivo, né? Olha, temos 220 páginas de um tema interessante, porque a proposta inicial resultou nessa coletânea apresentada para o leitor, né? Em 2017, esse trio de profissionais, estudiosos, se reuniram e começaram a conversar sobre mangás, quadrinhos, cinema, imprensa, televisão, fotografia, etc. E aí chegaram num consenso do que é mais importante e significativo do gênero, na opinião deles, né? Trabalho da academia falando sobre assuntos que a gente gosta, que é quadrinhos, que é revistas em geral, né? Convém ver se não tem isso aqui em PDF. Provavelmente você encontre a história através das mídias no formato PDF. Agora, começando a falar dos quadrinhos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 títulos lançados pela Vertigo numa coleção chamada Vertigo Crime. Vertigo Crime. Você percebe que ele tem um formato quase de um pocket, mas é um pouco maior, lombada quadrada. São quadrinhos em preto e branco. Olha só. Lançados em 2017, eu acho 2010. Vamos ver que ano que é isso. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar, né? É lançado há uns 10 anos atrás. Eu arrematei esses títulos no antigo Exército da Salvação de São Bernardo. O antigo, quando ele funcionava lá no bairro Planalto, né? Nós temos Passagens Sombrias, uma história de Constantine Hellblazer. Observem. Vocês conhecem, desculpa pessoal, o roteiro é do Ian Rankin, olha só. Vocês conhecem o Hellblazer, né? E o Constantine. Umas histórias meio sobrenaturais, tá? Aí a gente tem o Brian Azzarello escrevendo uma história chamada Rica Indecente. Olha que bacana. Pelo que deu para perceber aqui, é a história da filha de um chefão do crime, a filha de um cara influente, vamos dizer assim, de uma pessoa rica da alta sociedade, que acaba sendo brindada, ganha de presente do pai um guarda-costas. Um guarda-costas, um motorista, um quebra-galho, um faz tudo. E sentindo-se protegida por esse guarda-costas, que na verdade é um jogador de futebol americano aposentado, ela acaba indo além do que pode. Os caprichos de dondoca dela acabam arrastando ela para o mundo do crime. E o guarda-costas vai atrás limpando essas sujeiras que a menina vai cometendo no meio do caminho. E aí o cara fica questionando entre o dinheiro e a moral, porque ela vai se envolvendo com gente da pesada e ele também, na função de guarda-costas dela, né? Legal, esses temas que são contemporâneos, né? Que é a questão do dinheiro, da moral,
O Azzarello fala muito bem sobre isso. Vértigo Crime, a coleção. Aqui a Cidade da Neblina. Todos do mesmo formato, do mesmo jeito, todos preto e branco. O ano é 1953. O cara é um homem daquela época, né? Um conservador, vamos dizer assim, um cara muito dentro de si mesmo, sem muitos sonhos. E é um beberrão, um mulherengo, que vive lá no bairro sem muita preocupação, até que ele acaba virando detetive particular, porque ele é amigo de um delegado, e começa a investigar as mortes das prostitutas do bairro. E ele fala assim, prostituta, não vou dar muita importância para isso. Ele vai trabalhando no meio de qualquer jeito, até que uma pessoa que ele gosta muito, que ele não sabia que era prostituta, morre. Aí então ele fica possesso e começa a perceber que o trabalho dele tem mais importância do que ele dava, né? E aí ele se debruça em cima dos assassinatos. E aí eu não vou cometer o spoiler porque eu também não terminei de ler isso aqui. A Cidade da Neblina, do Anderson Gabrish. Nunca ouvi falar nesse cara, hein? Quem é o Anderson Gabrish? É o autor dessa história, desenhado pelo Brad Hader. Aqui, R$ 4,99 é o preço que eu paguei desse livro-revista usado. Os dois últimos dessa coleção devem ter mais de 10 títulos, né? Só achei esses 5. Nós temos o famoso Peter Milligan, né? Se não me engano, esse cara está envolvido com alguma coisa daquele universo da DC lá. Como é que é o nome daqueles personagens? Não sei se é o Homem Mutável ou é a Patrulha do Destino, alguma coisa do tipo. Esse nome, Peter Milligan, posso estar confundindo, não é estranho. Aqui, Morte no Bronx. Sempre temas de crime porque a coleção orbita em torno disso, né? É mais ou menos quase a mesma história. O cara, ele é um escritor decadente, tem uma mulher, o casamento está indo de mal a pior, ele está na dúvida se larga ou não a esposa, até que de repente a esposa desaparece, some de maneira inexplicável. Ele tenta todas as vias legais para descobrir o que aconteceu, esgota todas as possibilidades, não consegue descobrir o paradeiro da mulher, até que ele tem uma pista. E ao seguir essa pista, ele se depara com um mundo de muito crime, violência, perversão, onde a mulher dele, que até então ele julgava santa, estava metida, né? E ele vai tendo uma surpresa e descobrindo com quem ele estava casado todos esses anos. Um tema também bem atual. E por fim, a área 10 do Crystals and Gage. Crystals, nunca vi essa palavra. Crystals. C-H-R-I-S-T-O-S. Crystals. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse nome. Crystals and Gage. Área 10. Apesar do nome, não tem muito a ver com ficção científica, não. Ainda ficando no campo das histórias de crime, né? Temos aqui... sim. Aqui aparece um criminoso chamado Henrique VIII. Um serial killer que só tem como hábito, além da violência desmedida dele, ele mata um monte de gente e desaparece por alguns anos. Depois, quando ninguém mais lembra dele, ele retorna, começa a matança de novo. Uma peculiaridade dele é que ele decepa as vítimas e leva embora a cabeça. Ou seja, as pessoas só conseguem enterrar o cadáver sem cabeça. Ninguém sabe onde estão as cabeças desses caras que ele mata, né? E aqui, mais uma vez, um detetive vai arriscar sua vida para tentar elucidar esse crime, né? Interessante. Uma coleção que eu peguei por acaso, alguns anos atrás, e que, sinceramente, agora que eu abri a caixa, deu vontade de terminar e comprar os outros números. Será que estarão muito caros? Quanto será que eu pagaria nos restantes, né? Vamos pensar. Aqui, mais um livrinho de uma coleção involuntária que eu estou fazendo, porque toda vez que eu vou na Galeria do Rock, que eu estou vindo da Luz para a galeria e não da República para a galeria, eu passo pela São João naquela entrada lá de trás, vamos dizer assim, vai. Não tem trás nem frente, mas
A gente está acostumado a ir para a Galeria do Rock entrando pela rua lá perto do mapping, que agora me deu um branco no nome, Barão de Tapetininga, acho que é isso. A gente está indo pela Barão de Tapetininga e chega na Galeria do Rock. A outra maneira de entrar na galeria, ou sair, é pela São João. E quando eu faço isso, aos sábados, eu encontro lá o Dario Bertolucci, que é um escritor amador, que já escreveu mais ou menos mais de 15 livros, e eu tenho pelo menos uns 10. Dessa vez ele aparece com um livro escrito ano passado chamado Porrada Metal. Esse Bertolucci, ele gosta muito do tema teoria da conspiração. Aqui ele já está enveredando por uma espécie de gore, de splatter, de uma violência com bastante sangue, né? Esse Porrada Metal é a história de dois psicopatas com senso de justiça questionável que fazem uma viagem regada a muita droga e um rastro de crueldade e morte no caminho. Não li, mas é um livrinho fininho, 84 páginas. Quando eu comprei, eu comecei a conversar com ele, né? E ele falou para mim, olha, se você tem um livro publicado, registra na Biblioteca Nacional. Não publica nada sem deixar o registro oficial, porque as pessoas vão piratear sua obra. Tudo bem, se piratearem meu livro, meu único livro, eu não vou achar ruim não, né? Porrada Metal. Agora aqui começam os quadrinhos meio que oficiais, assim. A gente tem uma edição da Saber do Fantasma. Ó. Gostaria muito de ter os outros quadrinhos, mas os quadrinhos da Saber é muito caro. 1972, Fantasma número 22, ainda preto e branco, olha só. Vocês conhecem o personagem do Lee Falk, o espírito que anda? Fantasma sempre quando ele morre, o filho dele assume a persona do fantasma, o anel da caveira, a roupa vermelha, o cachorro, e os nativos então imaginam, já que o fantasma sempre está sendo trocado, que o fantasma é um espírito, não é uma pessoa. Daí o nome espírito que anda. A mesma coisa que os livrinhos, apenas décadas anteriores, e as tramas acontecendo na floresta, na África, etc. Tá? Recomendado. Aqui uma espécie de fumete, acho que é isso. Face Oculto. Não conhecia. É um número 2, talvez é uma coleção desse título, Face Oculto. Tem o nome de Bandidos. No final do século XIX, a Itália possuía expansões expansionistas, uma equipe vai lá para a África e eclode uma guerra. Ó, preto e branco, uns quadrinhos menores com bastante balão, né? Fumete é uma palavra que seria o similar nosso a quadrinhos. E os americanos chamam de comics, os brasileiros chamam de quadrinhos, nós chamamos de gibi por muito tempo. Os argentinos chamam de historieta, os japoneses chamam de mangá, os franceses chamam de bande dessinée, né? Alguma coisa do tipo. Fumete seria a fumaça que sai do cigarro, sai da boca das pessoas quando estão fumando, soltam uma fumaça e o leitor de quadrinhos enxerga o balãozinho como se fosse uma fumaça, um fumete. Um balãozinho que porventura tem texto dentro. Essa seria a origem mais ou menos da palavra, né? Face Oculta eu não sei o que é, sinceramente, deve ser uma série de quadrinhos, no caso de Fumete. Eu não li ainda, mas parece legal, né? Vamos ver o que o destino nos aguarda aqui. Aqui uma compra surpreendente lá no ES de Mauá. Olha só a grossura disso. Temos mais de 340 páginas de uma HQ do Nathan Never. Nathan Never é uma espécie de detetive espacial de um tempo não localizado, mas no futuro, onde ele é uma espécie de vingador de aluguel. As pessoas pagam para ele resolver problemas. E os problemas são todos ligados à ficção científica, a coisas desse tipo, né? Aqui, a pessoa que fez caprichou, temos sumário explicativo,
páginas coloridas, olha aqui o pôster do Blade Runner, Asimov, etc, etc. E no final, algumas capas do personagem, do Nathan Neves. Né? Conheci o personagem, mas não conhecia as histórias. Parece algo muito interessante. Quando você tem uma compilação grande de histórias do mesmo personagem, você meio que cerca as possibilidades do roteirista, né? Para saber, será que esse cara é bom? Será que ele está fazendo a coisa direita, né? A gente fica com aquela expectativa e talvez a gente lê um primeiro quadrinho, não goste, lê o segundo, acho mais ou menos, mas na sequência a gente vai embarcando na história, né? R$ 29,99. Ou seja, não foi muito barato, também não foi caro, né? No ES de Mauá. Quando eu digo ES, é Exército da Salvação. Olha que legal, bastante texto explicativo. Não temos apenas o quadrinho, mas todo um estudo do contexto do personagem. Editora Grafite, Sérgio Bonelli Editora. Né? Será que teremos o ano aqui? 2020. Isso mesmo. Sérgio Bonelli é o grande nome, a grande referência dos fumettes, porque ele é o pai do Tex. Né? E aqui agora, gente, vários quadrinhos do mesmo personagem, de uma ida que eu fiz lá na ponta de estoque da Luz, lá, acho que do Freitas, não lembro direito o nome da loja. A rua onde fica a sede da Polícia Civil de São Paulo, pertinho da Estação da Luz. Você, andando por essa rua, você encontra duas ou três pontas de estoque, uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra não é bem a palavra. Todas que vendem quadrinhos, revistas e brinquedinhos, mas uma delas se destaca por ter mais quantidade e praticar preços mais justos, vamos dizer assim, né? E você pode comprar como atacadista. Quando você compra mais de 10 peças, no caso 10 revistas, o preço cai bastante. Foi lá que eu achei quadrinhos do Dylan Dog. Né? Dylan Dog, vocês também conhecem esse personagem, ele é um detetive, só que ele é um detetive que se depara e tem sempre que resolver casos paranormais. Ou seja, nas histórias do Dylan Dog, desse fumete, se não me engano, criado em 1986, eu acho, você vai encontrar histórias com múmia, fantasma, vampiro, assombração, bruxa, feitiços, mandingas. Ou seja, não basta o Dylan Dog ser um bom detetive. Hoje só falamos de investigação, né? É mais ou menos isso. Todos eles, não foi um acidente, foi um acaso, todos eles no universo detetivesco, de investigação criminosa. Aqui nós temos o Dylan Dog número 22, da Sérgio Bonelli Editora. Eu achava que... da Mitos, isso. A Mitos representando a Sérgio Bonelli Editora. Né? A história chama Frankenstein, olha só, como eu falei, né? Uma noite escura, tempestuosa, papapá. Uma história que acontece em Londres. E o Tex vai investigar, tá bom? Aqui, uma capa mais colorida, Maelstrom. É o Dylan Dog número 24. Olha só que capa bonita, cor de rosa. Aqui, qual que é a história? O Cagliostro, isso. Ele se depara com um redemoinho sombrio que abre a porta do inferno a cada 666 anos, né? A cada 666 anos a porta do inferno se abre. E o Dylan Dog estava lá bem no dia em que o inferno se abriu. Sensacional, né? O outro, o Fantasma no Escuro. Olha aqui, uma criatura tentando cortar o pescoço do Dylan Dog. O viscoso habitante do escuro ainda pratica seus ataques sangrentos durante a noite, mas o Dylan Dog vai evitar com que isso aconteça. Caça às bruxas, olha que legal. Dylan Dog aparentemente amarrado aqui, alguém pronto para colocar fogo nele, né?
Legal. Teria que ler, eu não li essas histórias ainda, mas a gente já mais ou menos imagina o que é, né? É fantasia sobrenatural com alguém lutando contra as criaturas. O Bosque dos Assassinos, olha uma múmia feminina aqui na capa. Aqui o Dylan Dog número 29. É, assassinos misteriosos e sádicos que matam por prazer. E o Dylan Dog quase virando também um cadáver. Crimes da Mantis. Olha que legal essa capa. A moça está com um punhal para espetar aí no nosso herói e no reflexo do espelho ela já está morta. Ela é uma caveira, olha só. Uma capa bem imagética, bem forte, né? Aqui, Tenebrosa Amante Assassina, número 30, tá? Deu vontade, ó, depois de arrematar esse lote, deu vontade de comprar os outros, né? A gente fica sempre meio à mercê do colecionismo, né? E a gente quer depois fechar as coleções, né? Mas dificilmente aparecerão os primeiros números, né? Aí vai ter que ir atrás, isso vai demandar tempo e dinheiro, né? Aqui mais alguns exemplares. A última lua cheia da Floresta Negra, em Piccadilly Circus, ressoa o uivo noturno do lobisomem. Ah, ok, perfeito. A lua cheia tem a ver com o lobisomem. Número 31 do Dylan Dog. Aqui, Armagedon. Olha que legal esse palhaço na capa. E essas coisas estranhas voando aqui. Que é isso? Um palhaço, um homem-árvore, um olho alado flutuando no ar. Olha que viagem. Uhum. Esses e outros monstros bizarros espalham mortes a mancheias pelas ruas de Londres. Mas o Dylan Dog vai evitar que isso se espalhe muito. Aqui uma capa mais sóbria, né? Dylan Dog, nova série, número 17. Não sei sobre o que tem aqui, né? Quadrinhos iguais, né? Preto e branco. Aqui algumas explicações, algumas perguntas acerca do personagem, olha só. Ah, e aqui uma propaganda do Mágico Vento, que é outro fumete bem legal também, que eu teria que ler com calma. Dá para achar também nessas pontas de estoque. Aqui é a capa mais legal que eu achei de todas, essas que eu estou mostrando para vocês, porque foge um pouco desse universo fantástico e mostra uma coisa meio diferente, que é o Dylan Dog num escritório. Ó. Olha se isso não parece uma capa do Gilbert. Olha só, né? O que será que o Dylan Dog está fazendo nesse escritório? Teríamos que ler, né? Essa é a edição número 18 da nova série, né? E o legal é que na contracapa nós temos uma propaganda das aventuras da Júlia, a criminóloga. Olha, essa Júlia, entre os fumetes, é o melhor de todos. Não tem como não gostar. Ela é uma detetive também, né? Uma criminóloga, né? Mas as histórias dela estão, na minha opinião, num degrau acima desses outros que eu estou mostrando, né? Sensacional. Vai ter uma caixa aí que vai ter alguns quadrinhos da Júlia, né? E na outra, na penúltima página, né? Tex 50 anos, uma propaganda do gibi do Tex 50 anos, que foi uma edição comemorativa, né? Tex é um universo paralelo, né? Nossa, como tem história do Tex. Meu Deus do céu. Tem mais de 50 anos, deve ter uns 70 anos de Tex. Gente do céu. Muito quadrinho. Muitas coleções, muitas séries paralelas. E muitos fãs fanáticos tentando ter todos os quadrinhos, né? Gibi de Western também é bem legal. Aqui, Dylan Dog, nova série. Ele está num local onde tem uns cadáveres pendurados. Olha que coisa terrível. Ó. Ele está nas águas da ilha de Grain, em Kent. Muito bem, interessante. E para finalizar, os últimos, ainda ficando nesse terreno do Dylan Dog,
a gente tem, olha que capa que remete àquele outro personagem, o Diabolik. Conhece o Diabolik? Aquele cara que parece um ninja com aquela roupa preta. Aqui é o número 21 do Dylan Dog. Olha essa combinação de preto com vermelho aqui. Que legal. Também remete às capas de DVDs do Eurocrime, né? Dos filmes policiais italianos, né? Dos anos 70. O Revolver mostra isso, né? E Dylan Dog é procurado por um rapaz chamado Olden. E o rapaz sofre de um distúrbio raro mental. Ele sabe tudo sobre o Dylan Dog. É tipo um fã perigoso que está perseguindo o Dylan Dog. Né? Aqui, Dylan Dog 22, nova série. Ele saindo de perto de um castelo. Tara, uma moça chamada Tara, trabalha como guia turística do macabro, numa velha casa vitoriana, nos arredores de Londres. Todas as histórias do Dylan Dog meio que funcionam só na Inglaterra, né? Não sabia disso. A casa chama Hamilton House, onde aconteceu um fato terrível, uma carnificina. Ah, tá. Devem ser espíritos que habitam a mansão. E os três últimos, que são os respectivos 24, 25 e 26 da nova série. Aqui nós temos o Dylan Dog num traço meio diferente, um traço meio fino. Essa capa da Mitos aqui, ó, ele sentado numa espécie de biblioteca. Será que é isso? No final de uma noite alucinante, transcorrida em meio a um terrível pesadelo, Dylan Dog encontra embaixo da cama um bilhete enviado por um misterioso B.A. A seguir, uma presença enigmática começa a zanzar em torno dele. Mas quem é? Para descobrir, o investigador do pesadelo precisa voltar ao passado e recuperar a recordação de eventos totalmente removidos. Essa criança aqui no chão dessa biblioteca deve ser o Dylan Dog quando era criança. O apelido do Dylan Dog é o investigador dos pesadelos, né? O penúltimo quadrinho, numa capa totalmente punk rock, Bloody Hell, olha que legal. Vê se isso também não é uma capa de disco de música punk, olha que legal. Bloody Hell. O reencontro com o amigo Vincent, depois de muito tempo, dá início a uma recordação de um momento emocionante da juventude de Dylan Dog, durante o qual o nosso Dylan atuava como gerente de turnê da banda de rock Bloody Hell. Ah, que legal! Legal. O Dylan Dog já foi roqueiro também, olha só. E por fim, o último, aqui, uma capa que remete àquele filme dos anos 30, não me foge o nome do diretor agora, mas você sabe o que eu estou dizendo. Aquele filme preto e branco dos anos 20 e 30, que tem um cara pendurado no relógio, meu Deus, Buster Keaton, acho que é isso. Acho que é Buster Keaton. Olha só, uma capa colorida, um cara pendurado no relógio aqui, ó. Esse é o número 26 da nova série. Dylan Dog entra em contato com uma rica herdeira, autora de romances de sucesso, que o convida para ir à sua suntuosa residência. Mas a casa está mal assombrada. Assim que chega no local, Dylan começa a investigar, mergulhando-se numa história de passado trágico. Ah tá, histórias de fantasma em mansões. Gente, sei que pode ter ficado um pouco cansativo, meio monotemático, mas era o que tinha na caixa. Lembrando que hoje nós falaríamos sobre bonequinhos, coleções, brindes, mas o tema enveredou para quadrinhos. Espero que seja o suficiente, que não tenha ficado muito ruim. Não ruim o vídeo, mas ruim assim. A gente esperava uma coisa, veio outra. Aguardem, esse vídeo dos bonequinhos aparecerá mais cedo ou mais tarde, só não sei quando, né? Pessoal, mangá, fumete não são muito a minha praia. Então a chance de eu ter falado alguma batatada foi grande, é grande. Manda lá o recadinho, fala assim, Alexandre, você esqueceu de falar tal coisa, você errou em tal coisa. Eu sempre fico agradecido quando eu sou corrigido, né? Esse vídeo já deve ter passado dos 30 minutos. Obrigado por todos que estão assistindo.
pela força que vocês estão dando. Fiquem com Deus.